Este podcast é um oferecimento de Todeskine, a marca do coração da sua casa. HVM, elevando os padrões. E Magitech, o tempo todo cuidando do seu tempo. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências. Estamos aqui de volta com mais um MS Cast, o podcast do MS Conecta, hoje para falar de uma das maiores empresas do Brasil, que muita gente não sabe, que nasceu aqui em Campo Grande. Nós vamos conversar sobre o Reclame Aqui, que muita gente acha que é um site de reclamações. Na verdade, é muito mais do que isso. E quem está aqui com a gente para falar sobre o Reclame Aqui, ninguém mais, ninguém menos do que Edu Neves, o CEO do Reclame. Fique ligado porque esse papo vai ser bacana. Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Bom, e para quem não sabe, o Reclame Aqui foi criado aqui em Campo Grande, em 1999, e hoje é comandado pelo CEO Edu Neves, que também é daqui. Exatamente. De Campo Grande, né, Edu? Então nós vamos contar um pouco dessa história, né? E recentemente perdemos um grande amigo, um grande irmão, né, que foi o fundador e idealizador de tudo isso. Então, Edu, bem-vindo aqui ao MS Cast, primeiro. Obrigado, Og. É um prazer estar aqui, de volta de onde começamos, né? A terrinha. E como você disse, tudo graças a um cara que um dia teve uma ideia, né? Então, eu estou aqui há 13 anos, num projeto de 22, quase 23 anos, que o Maurício começou lá atrás, graças a um problema de consumo que ele teve e idealizou essa plataforma, né? Temos que ser gratos a ele aí por toda essa inventividade que ele sempre carregou. Muito interessante. Falando nisso, vamos contar como é que nasceu, né, o Reclame Aqui. Eu sei que nasceu de um problema que o Maurício teve, parece que no aeroporto. Conta essa história pra gente, Edu. O Reclame Aqui ele é cheio de lendas, né? Porque os primeiros 10 anos assim, do Reclame Aqui, que foi um pouco na época que eu cheguei, que ele completou essa primeira década aí, o Reclame Aqui viveu de muitos percalços. Então surgiu lá atrás uma ideia do Maurício, de um voo que ele perdeu e que ele entendeu que ele não tinha onde reclamar. Né? Mas isso dentro de um ambiente onde está todo mundo tendo essa sensação de que tinha problema e não tinha muito onde reclamar. A gente não conseguia falar com as empresas, os saques não funcionavam. Né? Exatamente. Era o senhor aguarda um pouquinho e diz que 1 para aquilo, diz que 3 para aquilo. Então, apesar de no marketing as empresas já estarem falando, fale com o presidente, fale diretamente na ouvidoria, isso não era efetivo, né? Não tinha uma conexão entre as áreas de atendimento, as áreas que davam com problema, e a área de estratégia da empresa. Então, problema, atendimento, era uma coisa que acontecia lá na operação. Então, um tal de contact center que tinha que resolver isso. Exato. E aí todo mundo terceirizava, quarteirizava, com muito foco em custo, né? Então, tinha que ser muito barato. Então, aí entra a história do tempo médio de atendimento, ou TMA, ou tempo médio de operações, quer dizer, o quanto uma posição, uma pessoa trabalhando é capaz de atender por dia. Se ela falar com 20 clientes, ela é eficiente. Se ela falar com 8, ela não é eficiente. Mas ninguém estava preocupado se essas pessoas estavam tendo os problemas solucionados. Então, você falar com 20 não resolveu o problema de ninguém, e falar com 8 e resolveu o problema dos 8, aí que estava a eficiência. Sim. Então, era esse tempo. Então, para a gente colocar isso no tempo. Aí o Maurício teve essa ideia, cultivou por um ano e depois que esse site foi colocado no ar, porque nem tinha direito de tecnologia para isso. Né? Fazer sistemas em internet. A internet era daquela do tempo da revista online, do site institucional. A gente lembra vagamente. A internet não tinha 10 anos ainda no Brasil. Exatamente. Né? Então eu me lembro assim que... Então a gente pode dizer que era uma internet onde o conteúdo era colocado pelas empresas. As marcas, ele ainda era, isso acho que tem muito a ver com um papo que eu quero trazer também, era o domínio desta mídia ainda era das marcas, ainda era das instituições. Então, quem é que tinha dinheiro para fazer um site? Quem é que tinha dinheiro para publicar, pagar um domínio? Isso. Tudo era caro, né? Então, tipo, hoje, com, sei lá, R$50, você registra um domínio, coloca um site no ar e começa a operar. Não era assim, né? A gente lembra que a gente tinha muita dificuldade. Então, essa visão de um sistema onde os conteúdos fossem gerados para o usuário só estava acontecendo nos Estados Unidos.
Então, o Twitter, o Facebook, o Orkut, né? Começou na Turquia, mas assim, com foco nos Estados Unidos e Brasil, depois cresceu muito. Então, eram os UGCs, User Generated Content. Então, esse conteúdo de internet gerado por usuário. Cara, o Maurício sacou isso, né, do jeito que ele sempre foi, de uma forma intuitiva. Tudo isso que eu estou falando agora... Tinha uma cabeça fantástica para criar coisas. É tipo engenheiro de obra pronta, né? Eu estou aqui contando, mas você imagina naquele tempo você perceber isso. Você fala, nossa, e se eu tivesse mais de 20 sistema... anos atrás. A gente ainda estava falando do início dos fóruns, dos grupos dentro de rede social. Os ICQs da vida, assim, chats, que as pessoas entravam para conversar online. Então... Foi uma grande sacada. E aí ele colocou uma primeira versão no ar no ano 2000. E essa primeira versão que entrou é muito similar ao que é hoje. Então, a pessoa fazia um cadastro, publicava uma reclamação, a reclamação era enviada por e-mail para a empresa, com um link para a empresa responder. A empresa respondia, ele mandava a resposta para o consumidor recebia um link para avaliar. Mas isso quando a empresa respondia, né? Porque muitas vezes ela não dava. A questão é essa, a dinâmica já era que nem hoje, o software já era que nem hoje, mas o mundo era outro. Então, eu classifico assim, a gente foi colocando isso na história, essa primeira etapa do Reclame Aqui, que são quase 10 anos, o Reclame Aqui era o muro das lamentações, porque o consumidor falava... E nenhuma empresa respondia. Pouquíssimas marcas respondiam. Né? A gente teve o caso que é muito histórico de uma reclamação que o Felipe Paniagua fez, filho do Maurício, garoto ainda. Hoje ele é sócio da companhia e CMO, mas ele era um garoto que foi no McDonald's e não conseguiu achar o ketchup, porque ele era pequenininho e o atendente não via ele. E o McDonald's respondeu na época. Mas era uma coisa muito rara. Visto pelo Reclame Aqui mesmo. Feito pelo Reclame Aqui. Mas isso era um negócio muito 1 em 1000. Né? E aí, todo esse tempo, foi acumulando informação. Então, as marcas não estavam respondendo, mas os consumidores estavam consultando. Entendi. Quando chega por volta de 2007, o Maurício... nesse meio tempo, o Maurício chegou a vender o Reclame Aqui. Eu me lembro disso. Ele vendeu o Reclame Aqui para um alemão. E o alemão comprou, porque... começou a ter tráfego, vou ganhar dinheiro. Chamar a atenção. Vou ganhar dinheiro com publicidade aqui, colocando Google AdSense, né? Aqueles anunciozinhos que eram escritos ainda, né? Vai ter um monte de gente aqui que não sabe nem o que eu tô falando, né? Que já nasceu dentro do Instagram, do TikTok, outra geração, né? E aí ele começou, esse cara comprou esse site, mas ele começou a receber tanta ameaça das empresas que iam processar, que ele ficou em pânico. Um ano depois, ele vendeu de volta para o Maurício. Então, na época, o Maurício era sócio de metade, vendeu para esse alemão junto com outro sócio, e depois ele comprou tudo de volta pela metade do que ele tinha recebido pela parte baita dele. Um negócio para ele, né? E aí ele falou que ele teve um grande arrependimento na vida dele, que foi o dia que ele vendeu. Depois que ele vendeu, ele falou, cara, eu acho que eu vendi a maior coisa que eu poderia ter feito. Porque o Maurício ele não pensava exatamente em dinheiro, em faturamento. Né? Ele era um cara pensava em fazer algo muito grande. Altruísta, mais fazer alguma coisa diferente. Grande, importante, relevante. Que buscasse soluções para as pessoas. Exatamente. Né? E aí ele entrou um outro sócio, que é o Diego Campos, que até hoje está na companhia, que era o CTO, que era sócio dele na época numa empresa de software. Mas você pensa, o Reclame Aqui nessa época, ele era uma ideia, um projeto. Não tinha um CNPJ, não tinha um funcionário. E funcionava mais como um site de reclamações. Né? As pessoas entravam para reclamar, tentando buscar algum talento ali, mais nada. E aí o que acontece? Em 2007, por volta de 2007, o Google vem e indexa esse conteúdo. Puxa, aí foi o grande start. E aí o que o Reclame Aqui tinha algumas coisas muito boas para o Google. No SEO, né, no algoritmo de indexação de search do Google, o Reclame Aqui tinha conteúdo único, porque na época o Google tinha uma preocupação porque havia muita duplicação de conteúdo. Todo mundo copiava conteúdo em todo lugar, ficava tentando gerar tráfego através de conteúdo de terceiro. O Reclame Aqui tinha um conteúdo único, inédito. Tinha conteúdo novo todo dia, como é hoje ainda. Sim. Tinha nome de marca e nome de produto. Era tudo que o Google precisava para. E o Google não considerava o nome da marca no domínio como uma coisa prioritária. Então, se Og Ibrahim fosse uma marca, você chegar lá, ogibrahim.com.br, não ia ficar na frente do Reclame Aqui. Sim. Ia depender simplesmente do conteúdo. Então, se você tivesse 100 páginas do Reclame Aqui, ia ter lá
5 mil páginas sobre na você. frente, com certeza. Então, a primeira página do Google, quando alguém digitava o nome da marca, só dava Reclame Aqui. E até hoje a gente vê qualquer coisinha que você vai procurar uma marca qualquer, a primeira coisa que aparece é o Reclame Aqui. Nessa hora o Reclame Aqui entrou no radar das marcas. Então era a época, nós estamos falando aí de 2007. Entre 2007 e 2009 foi esse fenômeno de crescimento e organização. Foi a época que você entrou, né? Mais ou menos. Eu chego exatamente nesse período, de 2008 para 2009. E aí eu conheci o Maurício por um outro projeto. E aí ele me falou, a gente foi disputar um negócio, eu vou dar um passinho para trás, mas aí começou a indexar isso e as marcas estavam de olho nas redes sociais já. Lembra? Monitoramento de rede social, Sim. Saúde de marca. Porque tinha uma coisa legal, todas as redes permitiam dar search dentro dela. Então você dava search no Twitter, dava search no Facebook, você dava search. Então você conseguia... Foi a época que o Facebook começou a crescer muito também naquela época, 2007, tinha aquelas ferramentas 2008. de monitoramento Exato. de marca em rede social e no Google, e o Reclame Aqui começou a ser importante. Então as agências digitais começaram a falar para as marcas, vocês precisam tratar o Reclame Aqui. Aí o Reclame Aqui entra nessa fase que eu chamo de canal de comunicação. A gente passa a ser um canal de saque. Então as marcas começam a responder Reclame Aqui. Por quê? Porque tem um cliente ali falando que não está sendo resolvido um problema. E como a visualização já era muito grande, né? Vamos resolver antes que isso se expanda. Exatamente. Mas ainda numa visão de feed, de tratar aquela reclamação, sem a visão do índice do Reclame Aqui. Certo. Por isso que a gente não trata isso ainda com uma visão de marketing, ainda é uma visão de saque. Tem alguém reclamando, está reclamando no Twitter, está reclamando no Instagram, está reclamando no Facebook, está reclamando no Reclame Aqui, tem que responder. Então os fabricantes foram os primeiros a começar a responder Reclame Aqui, depois veio o varejo, as telecoms na época começaram a responder Reclame Aqui, elas tinham tido aquele período de privatização lá atrás, elas tinham uma certa disputa, ainda não tinham uma hegemonia. Existiam regionalmente várias telecoms e tal. Então, nesse ponto, consolida essa segunda etapa. Então, primeira etapa, muro de lamentações. Segunda etapa, canal de comunicação, é quando eu chego. E o Maurício, a gente se conheceu por um outro projeto, que a gente foi disputar em Cuiabá. Eu fornecia hardware, tinha uma outra empresa, o Maurício fornecia software. E o Reclame Aqui era um projeto pessoal dele. Era uma coisa à parte. Nós fomos juntos e perdemos o negócio. E aí fomos afogar as mágoas tomando cerveja. E eu falei pro Maurício, cara, eu vou embora do Brasil. Você estava para ir para os Estados Unidos com a família. Isso, aí eu falei, eu não vou, tô cansado disso aqui. E tecnologia muda todo o tempo. Eu vendia muito equipamento, estava vendo os data centers surgirem. Imagina cloud computing, essas coisas. Ninguém falava, mas eu já olhando para o futuro, falei, o meu mundo vai acabar. O que eu vendo, ninguém mais vai comprar essas caixas aqui. Aí o Maurício falou, pô, tem uma coisa melhor para fazer com o seu dinheiro, seu investimento. Um investimento no Reclame Aqui. E aí, lógico, eu já tinha ouvido falar, sabia que ele era dono do projeto do site, mas eu não conhecia. Aí ele abriu o Analytics e mostrou como o Analytics do Google mostrou o tráfego dobrava de um mês para o outro. Nossa, o gráfico era assim uma vertical. Eu olhei aquilo e falei, cara, e nosso site não está aguentando mais, vai parar por falta de capacidade. E as empresas já estão nos procurando, então dá para a gente lançar um produtinho. Elas respondem de graça, mas dá para a gente lançar um produto de análise. Porque vocês não poderiam vender publicidade, né? Como é que você vai vender publicidade para uma empresa que vai ser reclamada? E era justamente isso. Ele falou, e eu quero tirar o Google AdSense do site. O Google ainda rodava ali usar. Ele falou, preciso tirar isso. Aí eu falei, pô, isso aí é grandioso. Eu olhava assim e falava, por quê? Porque como eu vim de tecnologia, eu via que era uma empresa que fazia tráfego e gerava importância com informação de terceiros que usavam a plataforma. Então você não precisava ter uma operação gigante. Você não precisava ter um bando de gente lá para poder ter essa importância, mesmo porque não tinha nem empresa. Era o Diego, o Maurício e uma ou duas pessoas que part of time ajudando. E eles sendo contactados por grandes marcas. Ele falou, estou indo a São Paulo toda semana porque as marcas me ligam, marcam reunião, querem entender o Reclame Aqui. Então eu vi esse poder sobre as empresas, assim, de importância e influência. E essa coisa de um conteúdo, na época entrava 3, 4 mil reclamações por dia. Eu falei, nossa... Por dia, já nessa época. 3 mil reclamações num dia são 3 mil páginas sendo indexadas.
Nossa Quem é que naquele Senhora. tempo conseguiria gerar 3.000 páginas de conteúdo todo dia? Nenhum grande magazine ou e-commerce, alguma coisa da época, conseguiria isso. Então, assim, Aí eu entrei no negócio e ele falou, não, a gente vai refazer o site. Eu entrei nos primeiros meses, assim, fui lá só orientar um pouco a parte de gestão e investir o dinheiro. E eles iam fazer tudo. Mas chegou no fim do ano, o dinheiro tinha acabado, isso era final de 2000, começo de 2009. No final do ano, o dinheiro já tinha acabado, aquele dinheiro, e a empresa não tinha chegado como toda startup onde achava que ia chegar. Só que ao invés de eu ir embora, eu fiz o contrário. A gente abriu a empresa oficialmente, criamos um CNPJ, organizamos o projeto. Que era necessário fazer isso. Aumentei o investimento. O Maurício e o Diego também, na época, venderam outras coisas que eles tinham, botaram ali e a gente começou a rodar. E o site não parava de crescer. E aí a gente começa a perceber essa terceira fase de Reclame Aqui. A gente não conseguia ter receita. Por quê? Porque a gente entendia... Aquela ferramenta premium, a gente deu de graça para criar relacionamento. Falou, aqui você tira relatório, você olha... Vocês que desenvolveram uma ferramenta para as empresas monitorarem todo aquele movimento. E não vendeu nada. Assim, as empresas elas não entendiam porque elas tinham que pagar. Na verdade, elas ainda estavam tentando entender porque elas deveriam responder. Então, a gente estava querendo dar um salto muito grande entre elas compreenderem o que a gente estava falando e elas entenderem que pagariam alguma coisa por esse valor. Então, nós falamos, olha, é melhor a gente dar isso e aumentar o efeito de rede e importância, e com o tempo a gente vai descobrir o próximo produto que vai dar dinheiro. E a gente ficou 3 anos e meio investindo sem receita, usando dinheiro do bolso. Nossa, que loucura. Então, resumo, assim, e nessa etapa de 3 anos e meio que a gente se cria como uma base de reputação de marca. Uma autoridade mesmo nessa questão. Então, a gente saiu do Muro das Lamentações para ser um canal de saque para começar a ser importante para a marca, que é o salto para o marketing. Um criador de reputação. De reputação de marca. Ou um analista de reputação. Exatamente. Né? Então, essa avaliação do Reclame Aqui começa a ser percebido por diretores. Aí a gente percebe que o Bradesco... sua direção geral mandou responder Reclame Aqui e vigiava o desempenho das gerências através dos índices do Reclame Aqui. Aí a gente falou, olha, a gente chegou num lugar agora que nosso dado é respeitado, nossa reputação como empresa, porque uma das coisas muito importantes e que a gente tem total noção é, quando uma marca responde o Reclame Aqui e aceita aquele indicador, ela está se submetendo a um controle externo. Com certeza. Então é uma decisão importante para uma marca. A gente não acha que é simples. Não, responde lá, está no Reclame. Hoje até é simples, mas na época a gente entendia isso. A gente fazia reunião com as agências, reuniões com as áreas de estratégia, reuniões com os executivos para explicar o projeto, visão de futuro. E eles sentiam que havia essa ética, essa honestidade. Então, nesses 3 anos e meio, a gente investiu na reputação da companhia no mercado. Claro. Em ser respeitado como... Criar uma imagem sólida para as empresas. Porque a gente sabia que agia como um regulador reputacional das marcas, através da avaliação dos consumidores. Mas todo dado público, tudo às abertas, às claras. E aí a gente começa a entender que aquela visão lá de 2008 para 2009, quando o Maurício me chamou, só começa a se concretizar 3 anos e meio depois. E aí a gente lança um produto bem similar, que era um CRM, assim, um softwarezinho de atendimento focado em Reclame Aqui, que mostrava quem era o atendente da empresa que estava contribuindo mais ou menos para o indicador e em que ele não estava sendo eficiente na hora da avaliação. Se ele não conseguia reverter o cliente, então o índice de voltaria a fazer negócio não melhorava. Qual era o indicador que estava falhando? E aí a operação conseguia trabalhar com cada um daqueles colaboradores ou olhar por tipo de problema. Eu estou tendo notas piores por causa de atraso de entrega, ou por causa da devolução de dinheiro, ou porque o atendimento está ruim, falta qualidade no meu atendente, na pessoa que está aqui. Então, essa ferramenta, que lá atrás não tinha como vender, a gente lançou ela, e assim, a gente nunca tinha feito receita, e quando a gente lançou, a gente fez quase 5 milhões de reais em 6 meses. Caramba! Tamanha a atratividade das empresas pela ferramenta, né? Então a gente está falando aí de 2012, 2013, a gente já passou a ser em contest, assim, como plataforma, entre os grandes.
Então o Reclame Aqui começou monetizando entre os grandes e continuou crescendo entre os pequenos. Então, a partir desse momento... Sem nenhuma publicidade até hoje. Zero, é tudo orgânico. Então, hoje, vamos dar um salto aí, fast forward, onde a gente está hoje? Hoje a gente tem 30 milhões de visitas mês. Nossa. Orgânico, então a gente ou vem via Google ou tráfego direto. Um dos hábitos bem grandes dos consumidores é escrever o nome da marca e a palavra Reclame Aqui. Então, se você falar assim, agora que vem no MS Conecta, tá vendendo um produto, ela vai escrever MS Conecta, Reclame Aqui, Enter. Aí já entra, cai direto. O Google já vai colocar, o primeiro resultado vai ser a página do MS Conecta. Quer dizer, é uma pesquisa que os consumidores fazem antes de adquirir qualquer produto em qualquer loja, de qualquer marca, de qualquer lugar do mundo. Exatamente. Hoje, né? Ou vem de forma orgânica. Ele nem lembra da gente, escreve MS Conecta. Então aparece lá o Reclame Aqui. A gente provavelmente vai estar na primeira página. Então, esses 30 milhões de visitantes que a gente recebe, de visitas por mês, às vezes a pessoa fala, visita. Não, a gente tem mais ou menos 22 milhões de visitantes únicos, 30 milhões de visitas. Porque as pessoas voltam mais de uma vez no mesmo mês. Essas métricas às vezes são meio contraditórias. Mas você falou 20 milhões, 19 e tal. Então, o que acontece? Desses 30 milhões de visitas que a gente recebe, 2/3 dela são de pessoas que estão em jornada de compra, que a gente chama. Elas estão pesquisando preços, valores, marcas e tal. Então elas acabam passando por Reclame Aqui em todas as verticais de mercado. Finanças, seguro, varejo, real estate, imóveis, travel, viagens, hotéis, turismo, companhia aérea. Cara, tudo que você... Oficina mecânica, passa marca de veículo, salão de beleza, beauty, né, como procedimentos a laser, estética, até hospitais. Então, se você pegar os grandes hospitais de São Paulo, todos eles respondem Reclame Aqui. Então, o Oswaldo Cruz responde Reclame Aqui, o Albert Einstein responde Reclame Aqui, o Sírio-Libanês responde Reclame Aqui, a Beneficência Portuguesa responde Reclame Aqui. Então, assim... Todos os planos de saúde. Então, assim, é muito multivertical. E aí, a gente saiu lá de trás, talvez de 20 e poucas empresas no ano que foi fundado, para hoje está chegando em 600 mil marcas, 600 mil empresas dentro do site. Que já estão dentro do site hoje. Então, a gente virou uma grande... As 600 mil empresas que você fala, já usando cadastradas, o sistema. Cadastradas. Hoje que foram reclamadas ou não, mas que... Hoje a gente tem cerca de 5 mil e poucos clientes só pagando. Ou seja, 10% dessa... 1% dessa base é pagante. Então, nós temos um grau de gratuidade, assim como plataforma, que gera essa relevância social para nós. Né? Se você pegar todos os IPOs, todas as aberturas de capital que houveram nos últimos 2, 3 anos, o índice de Reclame Aqui daquela empresa estava lá no prospecto de publicação. Olha que interessante. Então, por exemplo, está servindo de base, né, o Zoom, reputação mesmo. Né, da Mosaico, o Amélios, todos eles que abriram capital, principalmente na área de consumer, assim, de varejo, tinham lá um indicadorzinho para mostrar para o mercado que ele tem foco no cliente. Olha que interessante. Edu, até chegar nesse ponto, obviamente, né, a construção dessa autoridade demorou um pouco. Eu imagino que vocês devam ter recebido, e sei até que vocês devem ter recebido muitos processos, ou muitas empresas que... Enquanto vocês eram vistos como um site de reclamação, né, vocês chegaram a receber, tipo assim, ameaças de empresas? Nossa, poxa, para com isso, vocês estão estragando o meu negócio. Como é que foi essa fase? A gente começou quando tudo era mato na internet. Então, hoje, quando a gente fala de marco civil da internet, né, o que pode, o que não pode, o que é responsabilidade do provedor, o que é responsabilidade individual da pessoa... Está tudo bem delimitado, mas no nosso tempo isso não existia. Não tinha nada, não tinha legislação nenhuma sobre isso. A gente viveu a base da Constituição Federal. A gente teve muito processo. Como que a gente sempre se defendeu? Com o direito à livre manifestação, vedado anonimato. E a gente sempre teve um sistema de alerta para a empresa dizer que aquilo era fake. Esse nome fake nem existia. Mas já existia um sistema de moderação de conteúdo. Então a empresa podia sinalizar para a gente que aquele cara não era um cliente,
que era uma pessoa falsa. Porque deve ter havido muita até maldade, hoje assim, ainda com muito, né? Hoje, cada dia mais automação disso está mais fácil. E aí, o que a gente fez com o passar do tempo? A gente tem um manual de moderação por segmento. O que fica publicado, o que não fica, para cada uma dessas verticais de mercado que eu falei. Então, quer dizer, você consegue identificar se determinada reclamação é realmente uma coisa mal intencionada, se é falsa? O sistema identifica de uma certa forma. E lá atrás, o que acontecia? As empresas, elas tinham primeiro uma coisa bem simples. Elas diziam que você não podia falar do nome dela porque ela não tinha te dado direito de uso de marca. Mas a gente sempre se defendeu dizendo, a sua marca é pública e eu não estou oferindo ganho direto com publicidade. Então, eu não estou usando a marca do meu concorrente para vender mais meu produto. Então, não cabe. Mas as pessoas estão escrevendo e agredindo a minha marca. Bom, mas é real o caso? Se não é real, tem um sistema aqui para você notificar. Então, teve esse tempo que a gente, até ameaça de morte, a gente recebeu. Então, cara, que loucura. Eu não sei se você se lembra do caso da Telex Free, que foi um dos grandes golpes de pirâmide. Exato. Aonde que esse golpe apareceu e que a justiça pegou? No Reclame Aqui. Então, primeiro eles tentavam nos comprar. Caso nacional, repercutiu. Eles tentaram dizer, eles mandavam um recado, eles gravavam um vídeo para os próprios, nas propagandas, eles dizendo, se o Reclame Aqui quiser falar com a gente quer fazer doações para o Reclame Aqui, vamos conversar. E até que a gente foi mandando informação, e a gente sempre apoiou muito investigação criminal, principalmente crimes digitais e crime consumidor. Sempre tivemos convênio com o Ministério Público, polícias, etc. A gente sempre foi um contribuidor nesse ponto. E aí começaram a pegar os caras. E quando eles quebraram, as pessoas perderam muito dinheiro. E essas pessoas se voltaram contra a gente, que eram os associados, já eram os que tinham tomado o golpe. E aí, acusando você, disse, vocês contribuíram, a empresa quebrou, agora não consigo receber mais. Foram para a recepção do escritório lá em São Paulo, mandando a gente descer que ia pegar a gente. Mandou ameaça de descobrir o telefone da gente, falou, eu sei onde você mora, eu vou pegar vocês. A gente teve que pedir proteção. Cara. Aí na época o GAECO, a gente tinha uma pessoa próxima em Minas que ajudou a gente a identificar e deu dicas, não façam isso, não usem o mesmo caminho. Cara, a gente passou por essas coisas. A gente teve gente que foi em evento e me chamou depois, me chamou a mim e o Maurício e falou assim, olha, a gente tá com uma... Nem vou falar o nome, mas era um grupo grande. E aí a ouvidora do grupo chamou a gente e abriu a bolsa com um maço de dinheiro, dizendo, olha, eu trouxe aqui 100 mil razões para vocês melhorarem a nossa reputação. Cara, assim, histórias a gente não tem ideia do quanto, vou falar uma coisa que pode ser ofensiva, assim, o quanto o consumidor é mais honesto que as marcas. Nossa. Historicamente. Quem falsifica a reclamação no Reclame Aqui? É a marca que falsifica a reclamação para ela mesma se avaliar como um consumidor fake para melhorar o índice dela. Elas chegam a fazer isso. O caso, é muito mais comum esse caso do que o consumidor real. Do que o consumidor real inventando uma demanda que não existe. Cara, que loucura isso, né? Até porque o nosso sistema... Hoje cada vez a gente sofistica mais, né? Então, se você ficar tentando criar perfis de consumidor fake, a gente tem sistemas de segurança que começam a bloquear isso. Aqui veio de um IP tal que é ligado a tal marca. Hardware, é bem sofisticado. É quase... É um nível abaixo do sistema bancário que a gente usa hoje. Então, hoje a gente investe... Acho que o nosso maior investimento é segurança e tecnologia. Assim, vocês têm que ter essa garantia, né? Para não soar nada falso. Exatamente. Claro. Mas eram sempre as marcas, né? Até talvez 4 anos atrás. Então, assim, a gente passou por muita situação, mas a gente tem mais de 98% de ganho em ação judicial na nossa história. Então, hoje, quando um advogado busca na internet para entrar com uma ação como Reclame Aqui, a jurisprudência ela é amplamente favorável a nós, mesmo antes do Marco Civil. Quando a LGPD veio, todo mundo ficou meio assustado, o que vai acontecer? Nós pouco trabalho tivemos. A gente sempre foi muito rígido com dado de usuário, a gente nunca a gente nunca teve produto focado em comercializar dado de usuário, nunca. Porque a gente sempre entendeu que as pessoas eram esse ativo, que a gente era esse repositório de confiança. Então, eu acho que a gente sempre teve nessa direção ética que a internet vem caminhando, assim. Ainda é problemático, mas existe cada vez mais uma tentativa disso, né? Então, acho que a gente sempre foi esse cara que olhou para as pessoas. E as boas marcas, a gente usa esse termo mesmo, a gente tem lá no Reclame Aqui 10 mandamentos.
Nossa cultura está calçada em 10 mandamentos. Uhum. Uma delas é, toda empresa tem problema e boa é que ela consegue resolver. Então a gente não tem a visão de marca infalível, a gente não prega isso nem com o consumidor. Uhum. Não existe marca nota 10, não existe pessoa nota 10, não existe nada perfeito. A luz vai acabar, você vai ter problema, o caminhão vai capotar, vai dar problema no servidor, vai entrar um vírus no sistema da empresa, vai ter uma pessoa mal intencionada que vai fazer uma fraude, vai acontecer problema. Mas a empresa tem que ter uma postura de querer resolver, de querer solucionar, e é isso que gera o engajamento com as pessoas, com o consumidor. Ô, Edu, quais são os setores mais reclamados hoje no país que você observa ali? No Reclame Aqui, a gente tem setores bem fortes, como o e-commerce talvez seja sempre o maior deles, porque é o que mais cresce, né? A digitalização do comércio. As pessoas estão usando cada vez mais. E o usuário está na internet. Então, o cara do e-commerce, assim, você monta lá a sua lojinha. A gente fala isso muito em palestras. Assim, você monta a sua lojinha, não dificulte o atendimento com o cliente, porque ele vai acabar no Reclame Aqui. Porque o consumidor consumidor digital a gente não tem muita paciência. Assim como é fácil comprar, agilidade ali. Assim como a gente está comprando em um clique, não é isso? Exato. Você quer receber em um clique, você quer resolver num clique. O problema e tal. Aí você coloca uma jornada difícil, ele vai para o Reclame Aqui. Então, às vezes, a gente vê uma marca e fala assim, puxa, o consumidor está indo no Reclame Aqui para pedir segunda via de nota fiscal. Isso não está certo. Aí eu falei, bom, tem duas vantagens. Uma que é bem fácil você mandar uma segunda via para ele receber uma nota 10, que vai te ajudar bastante no Reclame Aqui, então você não devia reclamar tanto assim, mas qual é a pergunta que deveria estar por trás disso? Por que é que o meu consumidor não acha a nota fiscal tão fácil na minha loja? Algum problema de sistema dele, alguma coisa assim? Ou não tem um clique fácil, ou não deixo essa nota lá armazenada para ele. Mas é que lá no e-mail da compra dele tem um link da nota. Puxa, ele comprou 1 ano atrás. Aí deu um problema na garantia, ele não acha a nota. Quem ele vai procurar? Ele vai procurar a loja. Aí você fala, mas é só ele entrar na Secretaria de Fazenda. Puxa, mas aí ele quer resolver diretamente com a loja. E assim, você está perdendo a oportunidade de ser o lugar mais fácil dele comprar e mais fácil dele resolver e ele ter preferência por você. Então, aí entra a questão do pós-venda também, que tem que existir aquela atenção, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Também. Exatamente. Então, assim, como que hoje você se diferencia? Então, nós estamos num mundo massificado, que cada vez é mais difícil você se diferenciar por produto. Sim, é muito difícil você pegar um smartphone da marca A e a marca B não ser muito similar. Eles podem ter culturas, né? Porque a Apple, a Samsung... Mas assim, quando você pega aquilo produto por produto, eles são muito similares. Sim. E quando não são alcançados em alguns meses. Exato. Você lança uma câmera... A tecnologia permite isso. Daqui 3 meses o concorrente está com a mesma tecnologia. Então, o grande fator de diferenciação no mundo que nós estamos caminhando é o serviço. Também chamado de Customer Experience. Customer Experience é um nome bonito para serviço. Eu troco assim. Porque o Customer Experience feito por software, ele também é copiável. Eu consigo entrar agora no aplicativo do varejista A e ver o que está acontecendo, e no B, e construir uma jornada parecida. Mas educar pessoas, mentalidades e cultura de uma companhia para ter foco no cliente não é uma coisa que você faz do dia para a noite. Tomar decisões... Porque historicamente nunca houve isso. As empresas sempre foram muito soberanas em relação a... você quer comprar, você compra, você não quer, você não compra. Durante anos e anos eles agiram dessa forma. Eu sou o dono do mercado. Né? Assim como foi dono de mídia e não é dono mais. Exatamente, a mídia está na mão das pessoas. Né? Eu falei ali atrás, a internet também já foi das empresas, porque só elas tinham dinheiro para ter um site. Agora é das pessoas, está humanizada. Hoje acabou, né? Você monta uma loja com R$50 por mês. Exato. Né? Maior ou menor, mais bonito ou mais feio, mas você monta e opera com muito pouco capital. Você é uma mídia quando está na rede social. Então, assim, eu acho que o Customer Experience ele vai estar muito focado nessa visão centrada ao cliente. A gente fez um evento na semana passada, até está disponível no site do RA Trust XP, né? Experience.com, que eu entrevistei 3 CEOs para dizer como é ser CEO de uma empresa customer-centric, uma empresa realmente focada no cliente. Sabe o que, Og? Tem coisas que são simples assim. Nossa margem está apertada.
então diminui a qualidade da transportadora, que a gente vai pagar um pouco menos no frete e vai ter mais margem. Pega uma transportadora mais barata aí. Vamos tirar a participação no lucro e resultado dos empregados, dos colaboradores, para sobrar mais no caixa, a gente agradar o mercado ou a gente agradar o stakeholder no board. Não agrada quem ele tem que agradar. Então, assim, tem horas que a decisão é prática e difícil, que é você vai cuidar só dos economics ou você vai cuidar do longo prazo daquela marca. Porque uma empresa é uma marca, ou várias marcas. Né? Tem empresas que são múltiplas marcas, né? Que tem centenas de marcas debaixo dela. Então, na hora que você toma decisão todo dia, você toma a decisão olhando para o cliente. A relação com o cliente é fator competitivo de verdade? A comunicação que você tem com o teu cliente é clara? Então, todo mundo adora quando... E eu acho fantástico mesmo quando o Jeff Bezos começou a escrever carta para os acionistas. Quando a Amazon começou a ser pressionada lá atrás porque não dava lucro, ele dizia, ainda estamos construindo a empresa, ainda estamos construindo a empresa. Mas fala, cara, você já captou bilhões, você já abriu capital, você emite dívida todo ano, capta mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, e essa empresa não dá lucro. Ele fala, ainda estamos construindo. E nessas cartas ele começava a explicar como a Amazon via os clientes, como ela via os lojistas e o que ela estava pensando em construir para esse ecossistema. Quando a Amazon deu lucro, virou uma coisa astronômica e inalcançável. Então, assim, ele por uma década ele se explicou por cartas dizendo por que ele era customer-centric. É isso que ele fez. Porque ele estava querendo dizer para o cara por que aquela empresa não dava lucro. Ele estava dizendo, eu estou construindo um dos maiores ativos do mundo, que é tecnologia e serviço focado e orientado a cliente. E construir um ecossistema gigante, né? Gigante. Então, assim, é isso que é decisão difícil. E se você fez errado na hora que captou, então assim, eu falo isso muito para a moçada, eu gosto de falar com a galera de startups, por quê? Porque você vai ter a hora de dizer o não. Nós mesmo levantamos 3 vezes de mesa de investidor, porque a gente ia ter que mudar. A gente ia captar e começava um discurso e a gente fala, puta, mas a gente vai ter que mudar a nossa cultura. Cultura, filosofia da empresa e tudo. Não vai funcionar, porque não é nisso que a gente acredita. E você levantar e não pegar o cheque e ter que vender sua casa, nós fizemos isso. E literalmente. Eu falo, difícil, quando eu cheguei no Reclame Aqui, eu podia parar de trabalhar, Og. Quando saiu o primeiro faturamento que eu contei, assim que a gente começou, eu precisava muito de um emprego, de um salário. E não tinha. Não tinha mais nada, não tinha de onde tirar leite, né? Já não tinha mais onde ordenhar essa vaquinha, estava sofrendo lá 3 anos e meio gastando as economias, e investindo no negócio, vivendo da economia e investindo no negócio. Mas foram as decisões que também construíram a marca que a gente é. Eu acho que é a mesma coisa. Olha o que acontece com as aéreas. Elas passaram por uma crise, e eu sei a dificuldade, a gente conversa. Puxa, hoje eles vão ao mercado, não tem capital para eles. Aí qual que é a decisão? A decisão é diminuir o nível de serviço. E é o que tem acontecido muito. Por isso elas estão encabeçando meio que também ali a lista das reclamações. Um dos setores, também. então, da pandemia, até falando, então o e-commerce foi primeiro, depois travel foi disparado. Então, aéreas, hotéis, assim, foi disparado. Hoje estava diminuindo. E o que aconteceu? O fluxo do turismo cresceu de novo. E as reclamações automaticamente aumentaram. E aí o que aconteceu com hotéis? Os hotéis desempregaram as pessoas, porque eles ficaram fechados. Sim. As pessoas que estão lá no hotel, da copa, a portaria, a gerência, são pessoas sem experiência em hotelaria. E foram treinadas no máximo nos últimos ano e meio, e olhe lá. Então estão tendo reclamação de serviço em grandes hotéis. As companhias aéreas reduziram tripulação, pessoas, voo. Então, assim, porque ficaram sem receita, tiraram aviões, não pagaram os leasings. Então, assim, a gente entende que é um problema congênito, mas toda vez que tem uma coisa para resolver o lado do consumidor, as empresas embolsam a margem. Elas pouco sinalizam para o consumidor alguma coisa, entende? Elas não reduzem a margem de lucro de maneira... De novo, assim, olha, a gente longe de querer ser leviano com todo o trauma que houve econômico na maior parte dos segmentos da pandemia. Outros cresceram, e-commerce cresceu, finanças cresceu, seguros cresceu, teve um solavanco, mas cresceu, está todo mundo se recuperando bem. Serviços é o que está andando mais rápido. Mas o que acontece puxa, se eu recebi
um benefício. A briga da questão das bagagens foi pré-pandemia. Agora vocês podem pagar a bagagem, vão ter que pagar a bagagem, mas vai reduzir a tarifa. A tarifa não reduziu. Não reduziu. Mas a tarifa não reduziu porque o combustível aumentou, mas todo mundo sabia que isso ia acontecer. Exato. Então, assim, quando você faz esse tipo de discurso que você sabe que não vai cumprir, a marca está corroendo. Então, a marca não está com visão de estar centrada no cliente. Entende? Então, assim, é mais um jeito de existir da marca. Né? Então, de novo, tem segmentos que são muito difíceis, outros são mais fáceis, mas a decisão é do executivo que está sentado lá. Imagino. Não é o cara de marketing que escreve o que nós queremos ser. Ele pode escrever, mas se o cara que pilota o cara que dá a canetada ali, e realmente, que pilota aquela planilha Excel do fim do mês, com receita, até a última linha de lucro líquido, ele é que vai tomar as decisões no final. Então, você pode contratar um maior time de atendimento. Quando o salário do analista de atendimento começar a subir, porque você tem que ter gente melhor ali do que você tinha, porque você não pode largar uma garota de primeiro emprego com cheque em branco da sua marca, falando em nome da sua marca num call center, despreparado, sem acompanhamento, call center terceirizado ainda, treina lá 90 dias a pessoa que ainda está entrando na faculdade e larga ela sozinha para resolver um problema com alguém que está enfurecido às vezes do outro lado. Exatamente. Então, e ninguém tem paciência de falar com um call center. E quando o CEO dessa empresa não pergunta, quando há o diretor de clientes, quando há o diretor de clientes, não pergunta para ele como você está organizando o atendimento, qual a sua filosofia aqui de atender melhor, temos que ter preocupação com custo, mas o cliente na ponta é importante. Se ele acha que isso é problema daquele cara e que ele só vai olhar o NPS no fim do mês, essa empresa não é customer centric. Então, essa empresa não vai sobreviver. Edu, a gente tem visto que, com o advento da internet, o comportamento do consumidor, o perfil do consumidor mudou e vem mudando cada vez mais e tal. Né? O e-commerce cresceu demais, mas você até disse numa palestra, num artigo seu, sobre o surgimento do social commerce. Quer dizer, o social commerce hoje, explica para a gente, ele está ganhando corpo cada vez mais, porque é a venda através das próprias redes sociais. Quer dizer, as empresas estão investindo muito mais na publicidade em redes sociais do que no Google, em outras ferramentas. O social commerce é um conceito que sempre existiu e que está anabolizado pelas redes digitais. Então, você vai lá e compra um carro, aí a gente está junto tomando uma cerveja ou comendo churrasco na casa de alguém, e eu falo, puxa, eu tô querendo trocar de carro, e você faz um comercial do carro aqui para mim que você adorou. Isso é social commerce. De verdade, na veia, isso é social commerce. É o boca a boca que funciona de uma forma eletrônica e muito mais eficiente. Funcionando de forma eficiente. Mas por que está se chamando de social commerce? Porque as marcas estão começando a ir para dentro das redes fazer a venda lá dentro. Então, muitas vezes através de influenciadores. Isso. Assim. Então, normalmente, a marca ela mapeia quem é o público dela, como fazia antigamente, como sempre fez lá, desde o Kotler. Kotler é o gênio que criou o marketing, vamos dizer assim, toda essa visão moderna. Então, você tem lá os seus clusters. Então, eu vendo, vamos lá no exemplo do carro, eu vendo carros para pessoas entre 25 e 34 anos. Então, são carros para solteiros ou família com um filho. Né? Carros que tem que ter manutenção barata. Eu tenho o meu carro aqui. Aí essas pessoas consomem que tipo de conteúdo na internet? Nas redes sociais. Consome moda, isso. Eu vou atrás desses influencers, que são esses nodos de rede, que falam com o meu público. Não necessariamente eles precisam entender de carro. Entende? Ele não precisa entender de carro. Ele, de repente, tem que dirigir meu carro. Entendi, ele tem que, inclusive, ser super transparente e falar assim, a marca X me contratou aqui, vou vir fazer um test drive hoje aqui no Autódromo de Interlagos. Aí anda lá com o carro e mostra, e dá risada, e bota todos os amigos junto. Isso pronto. Vai para as redes sociais, espalha. Isso vai espalhando. Essa é a primeira etapa, que é mais como social media. Isso a gente chama de social media, né? Estou usando para espalhar. Agora, quando eu quero vender o carro dentro da rede social, eu quero que a venda praticamente aconteça lá dentro, eu estou falando de social commerce. Então, quando a gente vai para o e-commerce de moda, isso é muito forte na Ásia,
e o Brasil está observando muito a Ásia, né? Porque, cara, assim, eu tive num evento, abrindo um parênteses para falar das dimensões das coisas lá. Eu fui num evento de uma empresa chinesa. O Banco da China tem quase 500 milhões de correntistas. Nossa. É mais que o dobro da população brasileira de correntista. Então, nós estamos falando... São coisas que só a tecnologia resolve. Sim. Então, o comércio lá, ele vai ser digital, porque não tem outro jeito de ser. Você não consegue distribuir mercadoria para 1 bilhão de pessoas. Nossa, a Índia está indo no mesmo caminho. Então, assim, como que você começa? Você começa a ter as lives... muitas vezes começou com as próprias marcas promovendo live, com influenciador, você está lá fazendo a dancinha do TikTok com o look e embaixo já aparece, clique aqui, compre agora. Sim, exatamente. Então ou arrasta para cima. Arrasta e entra agora. Estamos ao vivo e a promoção dura só os próximos 20 minutos. Trabalha com a escassez, com aquela coisa toda. Isso já é a dinâmica do social commerce. É aquela venda da TV do liga agora, ligue já. Ligue já, antigamente era o ligue já. Ligue já. Aqui, ó, o número está na tela, liga agora que nos próximos 15 minutos. É um pouco a mesma lógica, só que isso acontecendo em alta velocidade, num volume muito maior. Exato. Ao invés de você ter um nodo, um influencer, de repente você tem 300 influencers fazendo venda nesse instante para um varejo. Em turnos ainda. Vão estar vendendo na madrugada, vão estar vendendo por segmento, para gamer... e para moda, todos os segmentos. E vai indo assim. Eu tenho percebido, por exemplo, quando você pega ali, por exemplo, vou dar o exemplo de uma rede, o Instagram. E eu acompanho muito, porque eu trabalho um pouco com isso para os meus clientes e tal. Então, eu já fiz um cálculo, já fiz uma contagem ali. Você passa 1, 2, 3, 4 fotos de pessoas, de amigos e tal, porque, pum, vem uma publicidade. 1, 2, 3, 4 publicidade. Até um ano atrás, você tinha que rodar 10 fotos para vir uma publicidade. Hoje está diminuindo cada vez mais. Quer dizer, roda 2, 3, 4, pum, vem uma publicidade. Quer dizer, e a tendência é, daqui a pouco, ser um por um ali. Você roda uma foto de alguém, de algum amigo, algum seguidor, alguma coisa, pum, publicidade. Outra foto, publicidade. Está aumentando isso. Né? Porque qual é quando a gente fala de advertising num website, num site de notícias, por exemplo, ou no Reclame Aqui, sim, os places são onde você consegue colocar uma imagem. Exato. Então, para você não perder a usabilidade, sei lá, numa página você consegue ter 4, 5 places no máximo. Senão você vira aquela coisa que ninguém vai ver nada. Só vira sem informação, só comercial. Quando você vai para a rede social, o que é esse place? É o time slot, é o tempo da pessoa na rede. Então, se eu, Edu, e você viu a geração agora que está usando intensamente o Reels do Instagram e o TikTok, fica entre 4 horas e meia e 5 horas vendo vídeo por dia. É uma loucura isso. Então, se você... O tempo que se fica ali é uma loucura. Por que o vídeo curto? O vídeo curto, primeiro que tem uma questão da dopamina, né? Você fica pulando de um vídeo, você não consegue sair. Você tem quando você fecha ali um pouquinho, você tem uma crise de abstinência. Aí você abre de novo. Exatamente. E você tem que ficar passando o vídeo. E esses vídeos são pequenos porque para dar o recado. Eles são time slot. Então, se eu coloco vídeos longos, por que o YouTube está entrando com shorts? Exatamente. Porque para seguir o mesmo raciocínio do Instagram, TikTok. 40 minutos, por que quando a gente faz podcast tem que fazer os cortes? As pessoas estão achando, esses dias eu coloquei na empresa, na intranet, num canal fechado nosso lá, um vídeo de 15 minutos e pedi, pelo amor de Deus, para as pessoas assistirem. Porque é um longa-metragem. Quem goste muito mesmo para ouvir, por exemplo, um podcast de 40 minutos, 50 Então, o que ele vai fazer? A rede, ela tira um conteúdo, ela deixa de apresentar um conteúdo para botar uma publicidade. Então, a mesma lógica dos places de web é o place no tempo agora. Então, pega essas 4 horas e meia, coloca como se fossem isso aí vezes 60 vezes 60, para você saber quantos segundos você tem ali. E aí você fala, eu vou colocar... Ele calcula direitinho. Quando mais ele vende, você vai ali no Facebook Ads ou no TikTok, na parte de Ads, vai colocando anúncio. Ele calcula hoje... Hoje a rede está fraca de anúncio. Então vai aparecer um anúncio a cada 20
Stories. Dizer... Mas hoje não, hoje bombou, vendi tudo que eu tinha. Cada 3, 4 stories vai ter um anúncio. Não, e depende muito do que você, enquanto usuário, está olhando. Se você olha muito anúncio, acaba aparecendo mais anúncios. Se você para mais tempo no perfil de uma pessoa, alguma coisa, Isso. ele entende, né, que você ele gostou desse tema, desse assunto e vai. Aí ele começa a jogar mais. E a luta do assim. influenciador? Porque o influenciador, ele vai gerando o consumo de tempo das pessoas. Ele é um imã. Uhum. Chega uma hora ele é desinteressante para a rede, exato. Porque ele está consumindo o tempo das pessoas, onde a rede não consegue botar. Aí a rede começa a diminuir o alcance dele. Então todo influenciador tem alguma estratégia de ajudar a rede a ganhar dinheiro também. Entendi. Com ads, ele cria conteúdos onde dá para encaixar coisas, assim. Então, assim, porque também ele tem uma vantagem, porque como as pessoas conectam com ele, ele vai variando os conteúdos, a rede vai aprendendo o que as pessoas gostam. Então, isso para traçar persona é bom para a rede, para a plataforma, quando eu chamo de rede. Ela vai aprendendo, mas chega uma curva, né? Se você conversar com o pessoal de e-commerce, assim, de pequenos negócios, principalmente nichado, ele vai lá e cria um perfil numa rede, Instagram, TikTok, todos eles vão fazer isso. Aí ele começa a subir a relevância dele. Ele vai pegando seguidor, ele é uma pessoa que, sei lá, vende câmera digital. Ele é um nichado, ele entende tudo daquilo, drone, essas coisas que são super nicho. E o canal começa a subir. A pessoa da busca acha ele no YouTube, acha ele ali dentro do... Daí a pouco a relevância dele vai subindo, ele começa a botar os anúnciozinhos da loja dele. Quer dizer que então a rede percebe ali, ó. Exatamente. O sistema percebe que ele fez uma jogada, uma malandragem. Exatamente. Ele não é uma pessoa física ali. Então a rede agora quer que ele compre ads. Então ele também tem que ser um anunciante para ele continuar tendo relevância. Ele não consegue mais fazer orgânico. Por isso que as empresas começaram a produzir conteúdo um pouco mais, né? Eu tenho visto muitas empresas produzindo conteúdo em forma de notícia, né? ou outro tipo de forma, para poder atrair a depois, de repente, vender o seu produto ali, né? Exatamente. Gerar um conteúdo mais difuso, que as pessoas venham por tema. Isso é bem comum em mercado financeiro. Educação financeira, por exemplo. Para valer, você pegar marcas como o Nubank, é espetacular a comunidade do Nubank em termos de educação financeira. Então o conteúdo é tão bom, tão forte, que nem você o não Google, percebe que aquilo é eles não publicidade. conseguem cortar isso porque tem muita qualidade, as pessoas vão no conteúdo. Muita atratividade. E aí eles falam, bom, então vamos tentar aprender com essas pessoas quem são elas, ao invés da gente cercear. Então é tipo perdas e danos. Edu, você fala muito nas suas palestras sobre o fim do funil de vendas, né? Que o funil, o que você quer dizer com isso? Eu acho que existe uma mentalidade... Bom, primeiro assim, acho que são dois temas. O momento da venda é o momento mais importante da companhia, não porque você recebe um dinheiro, mas porque você ganha um cliente. Sim, com certeza. Então a gente fala, não existe pós-venda. Porque o seu cliente só é seu cliente depois da venda. Então a venda é o início da relação do seu cliente com você. E essa visão de dizer pós-venda parece que você terminou uma obrigação e agora isso aqui está com alguém. Então, pessoal de marketing e vendas, o comercial fez a venda, agora é com vocês. Agora é outro departamento, manter o cliente. Que culturalmente isso gera uma empresa onde o diretor de clientes é a notícia ruim da reunião de board. Pô, já vem o chato lá falar dos problemas que nós estamos tendo. Não, esse é o cara que cuida do cliente. Porque é muito caro adquirir cliente. Cada dia é o tal do CAC, né? O custo de aquisição de cliente. É cada dia mais alto. Quando a publicidade sobe, quando você tem que dar mais desconto, quando você tem que dar cashback, tudo isso faz o seu custo de aquisição aumentar. Quanto mais você gasta em marketing para trazer alguém, quanto mais você tira do preço e da margem, mais caro está aquele cara. Então, quando ele está dentro de casa... Como que você vai fazer para gerar recorrência com ele? Então você tem que cuidar desse cara, do CRM, né, da relação com esse cara, para que ele compre sempre de você, porque vai gerar um custo muito menor. Se você ficar pensando no pós-venda, você pensa que o pós é só resolver problema. Não, pós é conviver com esse cara que entrou, inclusive resolvendo problema. Mantê-lo ali na. Porque tem um estudo da Universidade de Harvard que chama Índice de Esforço do Cliente, que foi feito há mais de uma década, uns 15 anos atrás, que mostra que o consumidor que teve problema com uma marca e resolveu fácil, tem mais fidelidade a ela do que o que nunca teve problema. Isso é da natureza humana, querer ficar no espaço do risco conhecido.
Que ele provou, né? Ele provou da capacidade da empresa de resolver, ele se sente mais confortável e seguro em relação a isso. Exatamente. Eu sei o que eu preciso fazer. É igual você tá andando num carro, você não sabe nem onde fica o macaco e a chave de roda. Aí fura o pneu, aí te dá um pânico. Aí você abre lá, é fácil, aperta o botãozinho, não faz. Aí você fala, quer saber? Eu só vou comprar desse carro aqui, porque se furar pneu é fácil. A solução veio de forma rápida e eficiente. Isso é psicológico, é um efeito humano. Não tem nada de beleza, de marca. Sim, claro. E a outra questão que a gente aborda do fim do funil é que antes, a gente ainda usa didaticamente a venda como awareness, né, que é conhecimento da marca, depois consideration, ou fase de consideração, e depois conversion, que é a conversão, né, onde o cara vai clicar. Transformar. Vamos falar de digital, ou phygital, que está falando agora, é meio que isso. O que acontece? Antigamente, você dominava um pouco esse funil mais como profissional de marketing. Era mais linear. Então, era comum as propagandas em TV bem bonitas, bem aspiracionais, comerciais de 5, 10 minutos, não tinha? Tinha assim, o lançamento da campanha, a gente ficava esperando para assistir o comercial. Exato. Super aspiracional, lindo. E depois, durante o ano, era vender e fazer recall daquilo. Seja nos outdoor, no billboard, seja na rádio com um jingle que estava associado à campanha. Você ficava fazendo recall daquilo que você vendeu aspiracionalmente. E aí você vai fazer performance, venda. Hoje não é assim. Hoje você faz isso na rede social, só que você não consegue fazer só na rede social. Você tem que fazer um pouco no Google, mas você tem que fazer no mundo físico. Então, fazer branding já é difícil. E aí o Reclame Aqui aparece também. Aí você fala, peraí, mas Reclame Aqui é reputação da marca de resolver problema. No topo de funil, Então, aquela informação de fim de funil da marca, lá no último passo do relacionamento, que ela teve um problema e resolveu, ele está ligado diretamente, muitas vezes, ao primeiro nível desse funil. Então, essas reentrâncias, aí eu desço no consideration e falo, nossa, eu vou considerar a marca A e B para comprar tal produto. Aí eu desço e começo a ver qual a opinião que as pessoas têm daquele produto. Pode ser a coisa mais simples, comprar uma taça de vinho. Aí eu quero uma taça que não quebra, que pode bater na torneira da pia. Caso próximo. Sonho de todo mundo. Aquelas revestidas de teflon porque não quebra, não é isso? Isso é fase de consideration. Eu descubro que tem taças que não quebram. Aí eu vou entender se aquelas marcas que eu escolhi aspiracionalmente têm aquele tipo de taça. Aí é sortimento. Não tem, eu abandono. Mas eu achei uma marca nova que eu não tinha considerado que tem esse tipo de coisa. E é no blog deles que eu achei o conteúdo sobre isso. Então ela deve ser autoridade. Olha só, eu nunca tinha ouvido falar. Eu comecei a descer no funil e agora uma marca que eu descobri por causa de um blog virou para mim autoridade, porque foi a marca que melhor explicou aquilo para mim. De repente você sai do funil e vai para outra. Agora eu desço e tem um monte de chinês vendendo taça. E agora eu tenho preço. E agora eu voltei com um monte de marca que eu não conheço e que eu vou começar a procurar reputação e vou procurar quem já comprou. Como se eu tivesse desconsiderado as duas fases anteriores. Olha, por quê? Loucura, né? Porque lá no site chinês está 1/3 do preço. Então, essa reentrância que existe entre awareness, consideration e performance, conversion ali, ela está acontecendo o tempo todo. Tem um caso que dá para pesquisar e que o Google publicou, acho uns 3 anos atrás, que é o caso da Stacy. É um caso real de uma mulher que foi comprar um carro. E ela demorou 3 meses para decidir o carro que ela ia comprar. Ela tinha em mente 2 coisas só. Ela tinha uma família com 3 filhos, com 2 filhos, estava chegando o terceiro, ela estava grávida, ela tinha um pet e é casada. E ela tinha um mini SUV, um SUV pequenininho. Sim. E ela não sabia se ela ia comprar uma minivan, se era nos Estados Unidos, ou um SUV grande. Mas ela só tinha ideia que seriam esses 2 carros. E ela começa a pesquisar. Nesses 3 meses que ela fica pesquisando, sabe quantas leituras, pesquisa ela fez? Mais de 950 pesquisas na internet para decidir o que ela ia comprar. Então, assim, é muito legal porque eles mostram esse funil, como ela ia e voltava nesse funil cada vez que ela se deparava com uma nova informação. E como a informação dos outros consumidores é que foi determinando ela descer no funil para a próxima opção.
Então, assim... Quer dizer, o funil não está determinado mais pela empresa ou pelo produto, está determinado, na verdade, pelas opções que o consumidor encontra hoje. E aí, o que uma marca pode fazer? A única coisa que uma marca pode fazer de verdade hoje é continuar na cesta de opção. É ser uma dessas em qualquer momento. Não se tornar descartável naquela cesta. E como é que você faz isso? Cuidando da reputação de marca. Então, brand awareness não é topo de funil, é jornada inteira. Então, o social proof, que está junto com o social commerce, ou seja, social proof é o quê? É a prova sobre uma coisa dada pelas pessoas que compraram ou usaram o serviço. Ela vai carimbar essa marca e dizer, olha, eu vou continuar considerando essa marca porque os consumidores gostam dela. Nossa, eu vou continuar considerando essa marca porque ela tem um blog aqui que as pessoas podem escrever suas experiências. Nossa, ela tem um canal fácil de atendimento. Ou seja, a marca tem que estar se mostrando o tempo todo da jornada. Não pode perder uma oportunidade. Então as pessoas falam assim, por que eu vou... Tem marcas, por exemplo, que investem em ferramentas do Reclame Aqui para melhorar o conteúdo. Elas fazem blogging dentro do Reclame Aqui. Olha, elas põem vídeo para explicar coisas da marca ou da campanha dentro do Reclame Aqui. Olha que bacana. Elas têm espaço para isso, exatamente. Por que elas fazem isso? Porque não interessa como você chegou no Reclame Aqui, mas você chegou, e você chegou, eu tenho que falar com você. Então, se você chegou no meu perfil do TikTok, eu tenho que falar com você. Se você chegou no Reclame Aqui, eu tenho que falar com você. E muitas vezes eu imagino que às vezes a pessoa, o consumidor, vai fazer uma reclamação de determinada empresa ou vai apenas pesquisar o nome da empresa. Se ela entra com um conteúdo dessa, aquela pessoa, antes de ou fazer aquela reclamação, pesquisar, ela vai olhar aquele vídeo, esse blogging que a empresa fez e vai se sentir mais atraído por aquele produto. É uma coisa muito forte para o brasileiro, negócios locais. Google Meu Negócio. Todo mundo que tem um negócio físico, local, ele pode ser um salão de beleza, ele pode ser uma oficina mecânica, ele pode ser um pet, ele pode ser uma clínica veterinária. Tem que cuidar do perfil. Aquelas estrelinhas são importantes. Falar com aquelas pessoas é importante. Por quê? Porque 80% dos brasileiros que buscam um lugar físico usam o Google e clicam num traçar rota, seja pelo Google Maps, seja pelo Waze. Exatamente. E a hora que você aparecer com 2.3 estrelas, 2,3, você vai falar, nossa, aí você resolve dar uma olhadinha. Tem um monte de gente falando e você não está respondendo, um monte de gente reclamando do serviço. A pessoa vai desistir. Então, assim, eu estou dando um exemplo de como é o mindset que o empresário assim, e o profissional de marketing tem que ter. Você tem que cuidar da marca o tempo todo. Exatamente. E tem que se doer. Tem que ter duas coisas que todo CEO, eu falo assim, tem que ter numa companhia, numa empresa. Se doer quando perde um funcionário, um empregado, um colaborador pelo motivo errado, que ele sai decepcionado com a sua empresa, com a proposição que você fez quando ele entrou, e quando você perde um cliente porque ele reclamou do serviço e do relacionamento com você. Então, eu penso assim, você tem que cuidar da marca durante toda a jornada. Qual a imagem que você cria para o cliente? E você tem que se preocupar porque seu cliente não volta. E não se preocupar só em ter novos clientes. Então, se você tem lá uma barbearia... Tanto que custa muito mais caro. Né? E, assim, e o cliente que não volta pode estar apresentando... Ele pode estar deixando de dizer um problema que você está tendo que vai fazer você perder outros clientes. Então, um cliente que vai embora, para mim, tem que ter nome e sobrenome. Às vezes é churn. Perdemos 18 clientes esse mês. Cancelaram a assinatura de um produto. Eu falo, não são 18 coisas. Eu queria saber qual que são o nome desses 18. De que segmento eles estão. Por que eles desistiram. Então, eu tenho uma barbearia. Eu quero saber por que as pessoas não estão voltando. Eu tenho aqui, essas pessoas aparecem pelo menos a cada 30 dias. Esse mês, quem não veio? Fulano, ciclano, liga para ele. Vê por que não veio. Manda um WhatsApp. Faz uma promoção. Ouve. Quando a pessoa vier, pergunta. Aquela coisa de sempre. A coisa mais antiga que tem, né? E que ainda traz resultado. Mas eu acho que o principal é o cliente que te abandona e não te fala nada. Pode ser o maior risco que você está correndo. Então, você vê como o americano, quem viaja para os Estados Unidos, fica muito encantado. Que eles não discutem muito. Né? Eles devolvem, eles dão upgrade, eles não discutem com o cliente. Mas a outra eles querem muito saber feedback. Porque a pior coisa é um cliente ir embora
não gostar, ir embora e não dizer não por falar quê. nada, né? Você não saber o que. Eu estou perdendo a oportunidade de competir melhor. Né? Eu queria fazer uma observação aqui, né, para os nossos seguidores aqui. Eu estou conversando com o CEO, né, de uma das empresas de maior credibilidade no Brasil, se tornou gigante, respeitadíssima no Brasil inteiro, em algumas partes do mundo talvez também. E o Edu chegou aqui de camiseta preta. Acho que as pessoas devem estar, pô, mas que CEO é esse que está de camiseta e tal? Acontece o seguinte, que Maurício Vargas era um cara assim. Você poderia estar em qualquer situação, ele poderia estar recebendo um prêmio de empresário do ano, ele estava de camiseta, geralmente preta, um blazerzinho por cima, calça jeans e sapato laranja. Sapato laranja. Explica pra gente essa filosofia realmente, que o Maurício acho que trouxe para dentro da empresa, né? Isso que todo mundo aderiu a isso. A gente sempre teve uma coisa assim muito forte que é a informalidade. Uhum. E com isso gerar até uma obrigação interna, a gente ser muito competente e ético no que faz. E o Maurício, ele tinha uma coisa assim, ele tinha uma expressão que ele falava assim, o sapato que você usa não define as pegadas que você deixa. Né? Ele tinha uma fala mais ou menos assim. Ele repetia muito isso. Fantástico então, isso. Falava, não adianta você calçar verniz, um sapato e um Armani, uhum. 30 mil reais, se você não pode contar suas histórias. Né? Ele falava uma coisa do seu Guinardi, do pai dele, que falava assim, um homem tem que ter história para contar e precisa poder contar. Então, o foco nunca esteve nesse estereótipo. O foco sempre esteve nas atitudes que a gente toma. E a informalidade, ela cria proximidade, né? Uhum, a camiseta, o jeans, o sapatênis, ele gera um outro tipo de relação. Acho que a gente está vivendo esse novo tempo, né? E a pandemia trouxe aí o home office, as pessoas trabalhando até de pijama, né? Isso é verdade. Pelo menos da parte de baixo, a parte de cima bota uma camisa um pouco melhor. Então, a gente quando veste camisa e põe blazer, a gente tá super formal já. Ô Edu, me fala agora, quais são os próximos passos do Reclame Aqui? Então, Reclame Aqui, a gente está intensificando essa questão da influência de marca na jornada, através de social proof, ferramentas. A gente tem uma ferramenta de reviews que a gente também está trabalhando muito forte para conseguir transformar todo o consumidor de uma marca, todo cliente de uma marca num nano-influenciador. Então, grosseiramente, é fazer com que os reviews não sejam só estrelinhas dentro da loja, sim que eles se transformem em posts na rede social. Uhum. Então, é todo um projeto de realmente de transformar essa parte de coleta de informação de venda em marketing. A gente está com um trabalho muito forte focado em pequenas empresas, de ajudar o pequeno negócio, porque a gente sabe que o pequeno negócio ele tem dificuldade de montar conceitos sobre marca, ele compete com os gigantes, então quando ele é e-commerce ele acaba dentro dos marketplaces, ele tem que trabalhar para um marketplace, porque ele não consegue ser conhecido, as pessoas têm medo de comprar dele, então a gente vai certificar muito desses negócios. Estamos trabalhando também para indicar, para criar um diretório de qualidade de empresas locais. Então, essa questão do compre do local. E, ao mesmo tempo, uma universidade que vai ensinar esses locais a tratarem melhor o cliente. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Esse ano a gente faz... a gente está fechando agora mais de 10 milhões de votos para o Prêmio Reclame Aqui. A gente acha que deve chegar perto de 20 milhões de votos. Que tem uma festona aí no fim do ano. Aquela que geralmente é realizada com a revista Exame? Na verdade, lá no passado foi com a revista Época, mas hoje é um prêmio independente. Assim, a gente faz sozinho, vai ser lá no Espaço das Américas, legal. Um jantar de gala. Esse ano vai ter show do Michel Teló, em homenagem bacana, claro, ao nosso estado. Ele foi um prazer, ele ficou super feliz a gente convidá-lo. Então a gente está olhando muito para esse pequeno empresário e para essa questão de educação. Acho que a gente tem que olhar para 3 coisas: educação, certificação e recomendação, nessa ordem. Então, assim como o Reclame Aqui já fez com as grandes marcas um processo educacional, e não somos nós educando, né? É o consumidor dizendo o que ele enxerga, o que ele quer, etc. A gente está trabalhando isso agora no viés dos pequenos também. Assim. Acho que a força dos pequenos no Brasil, especialmente em período pós-crise, ela é absurda, né? Sim, a gente está tendo a abertura de mais de 2,5 milhões de pequenas empresas. Então, o brasileiro desempregado vira um empreendedor.
Né? Então a nossa missão agora vai na direção dar dos suporte para essa Exatamente. Bom, Edu, quero te agradecer. Né? O Edu, que não mora em Campo Grande, está eventualmente por aqui, mas dedicou um pedaço da sua agenda a atender a gente. E eu quero, com a sua bênção, obviamente, dedicar esse podcast a Maurício Vargas. Sempre. Porque você deve saber disso. Maurício foi uma das pessoas que me trouxe para cá em 1987, quando eu vim para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Trabalhamos juntos, né, durante um tempo, num negócio, um pequeno negócio que ele tinha com meu primo, eu vim trabalhar com eles, e não por coincidência foi a pessoa que me trouxe de volta para cá indiretamente em 2016, quando a gente estava trabalhando, quando a gente começou a desenvolver aquele projeto do Portal 67. Você lembra disso? Você já estava... já estava lá. Nós nos conhecemos nessa época. Então eu quero dedicar esse programa ao Maurício pela pessoa fantástica que ele sempre foi, né? Que eu tenho certeza que deixou uma marca muito, digamos assim, muito importante, né? Criou essa marca Reclame Aqui e acho que levou o nome, foi uma das primeiras pessoas a levar o nome de Mato Grosso do Sul para fora daqui, né? Lá em fronteiras, né? Hoje a gente é conhecido literalmente no mundo, assim, já andou bastante lugar. E eu acho que o Maurício deixou um legado, que para mim é a lição maior, que mais do que a criatividade é a resiliência. Exato. Então, assim, se eu fiquei durante 3, 4 anos num negócio esperando, ele ficou 15. Porque ele acreditava na visão, né? Então, assim, um cara de uma ética indiscutível, mas dessa resiliência como ser humano, assim, que eu acho que é o que faz a diferença na vida, é uma lição. E ele mesmo dizia, né? Falou, olha, quebrei 8 vezes, né? Antes de poder dar certo, né? É isso aí. Então é isso. Edu, obrigado. Tá? Obrigado pela oportunidade. Pela conversa aqui. Então esse foi mais um MS Cast, o podcast do MS Connect, onde toda semana você tem aqui conversas e bate-papos bacanas como esse aqui. E o Maurício, onde quer que ele esteja, muito obrigado, né, por permitirmos falar desse projeto tão grande. Forte abraço a todos e até.